Senhor, meu Deus, poderoso meu Pai, eu venho diante de Ti colocar a minha vida a serviço do Senhor, ó Pai, nessa quinta-feira santa, Pai, um dia, Senhor, ó Pai, antes da morte do Senhor Jesus. E nesse dia o Senhor descobriu o Teu propósito, a Tua missão, para que o Senhor veio a este mundo. O Senhor veio a este mundo para morrer em meu lugar, ó Deus, para me salvar e para me libertar a mim e a todos os meus amigos, ó Pai. E sabemos, ó Pai, que nesse dia, Senhor, o Senhor deixou o maior exemplo de humildade, de serviço para nós, aqui em João capítulo 3, que o Senhor ceou com seus discípulos e depois de ceado, o Senhor lavou os pés dos seus discípulos. Ó Deus, e sabemos, ó Pai, esse lavar os pés significa serviços e que o Senhor deixou o maior exemplo para mim e para você, que possamos pôr em prática nesse dia de hoje, quinta-feira santa, Pai, o maior exemplo que o Senhor deixou para mim e para você, e que possamos a partir de hoje pôr em prática, porque o Senhor diz, ó Pai, que não veio para ser servido, o Senhor veio para servir a mim e a Ti, e o Senhor me ensinou a você, para que possamos pôr em prática, servir uns aos outros, a nossa comunidade, a nossa família, as pessoas que estão em nossa volta. Ó Deus, porque o Senhor não está em carne, em pessoa física, o Senhor está através do Espírito Santo na nossa vida. Ó Deus, Senhor, e que possamos, ó Pai, neste dia de hoje, quinta-feira santa, Pai, fazer uma reflexão, ó Pai, de tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, Senhor, ó Pai. Se nós não temos feito alguma coisa, Senhor, ó Pai, se não temos servido, Senhor, a comunidade, que a partir de hoje nós possamos nos arrepender, Senhor, ó Pai, e fazer o compromisso, Senhor, nesta data do dia de hoje, quinta-feira santa, Pai, seguir o maior exemplo que o Senhor deixou para mim e para você, servir uns aos outros, porque aqui o Senhor está falando que a última ceia, após a ceia, o Senhor, ó Pai, lavou os pés dos seus discípulos, ó Pai. E esse lavar os pés significa servir uns aos outros. Ó Deus, é no nome do Senhor, e nós hoje, Senhor, estamos tendo a oportunidade, Senhor, porque nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo momentos de causos, de medo, de depressão, ó Deus, e que nós possamos ser canais de bênção na vida uns dos outros, para dar conselho, para orar, para buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque o maior exemplo o Senhor deixou para mim e para você, para que possamos servir uns aos outros, independente da sua religião, da sua cor, da sua raça, do seu credo. Por isso, Senhor, ó Pai, o que podemos aprender nesta palavra do dia de hoje, ó Pai, é que possamos servir uns aos outros, ó Pai, assim como o Senhor fez, ó Pai. Ó Deus, Senhor, Pai, servindo aquele que traiu, aquele que negou. Ó Deus, ó Pai, porque o Senhor deixou o maior exemplo para mim e para você, e que possamos pôr em prática esse exemplo que o Senhor deixou para nós, porque o Senhor sabia da sua missão, porque veio a essa terra, Ele veio a essa terra para me salvar, para te salvar, para nos libertar da opressão, do medo. Ó Deus, e é no nome do Senhor que possamos nos invocar a Ti, o Teu nome, ó Pai. Em nome do Senhor nos rendemos a Ti, ó Deus, e fazer aquilo que o Senhor nos deixou, Senhor, o exemplo de servir, o exemplo de humildade, e que o Senhor tire dentro de nós a arrogância, a soberba, a incredulidade, a vaidade, Senhor, ó Pai, e que possamos seguir o exemplo do Senhor, o exemplo de serviço. Ó Deus, é no nome do Senhor, ó Pai, porque é só olhar dos lados, Senhor, ó Pai, a gente vai ver as pessoas que precisam de ajuda. Senhor, que nós não precisamos esperar as pessoas pedir ajuda, que nós possamos nos oferecer, que nós possamos estar a serviço do Senhor, assim como o Senhor nos ensinou, ó Pai, lavando os pés dos seus discípulos, e que possamos, Senhor, ó Pai, fazer o mesmo, Senhor, ó Pai, principalmente nesse dia de hoje, quinta-feira, Senhor, ó Pai, santa, quinta-feira da paixão, ó Pai,
É no nome do Senhor, ó Pai, que possamos pôr em prática a palavra do Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado todos os dias, Senhor, e que o Senhor nos perdoe, Senhor, se não temos feito, Senhor, aquilo que o Senhor tem ordenado para que possamos fazer, mas que hoje nós possamos refletir, ó Pai, cair em si, ó Pai, ó Deus, e começar a servir o teu povo, porque essa é a missão que o Senhor deixou para todos nós, para que possamos servir uns aos outros. Por isso, é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe.